Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos juntos mais uma vez, e dessa vez para darmos início ao terceiro trimestre desse ano de 2021. Hoje estou um pouco rouco, um pouco afônico. Eu brinquei um pouquinho e peguei um pouco de friagem antes de ontem, então hoje eu ainda estou um pouco rouco. Então, se os irmãos notarem diferença aí no som, certamente é por causa da minha garganta, mas espero que nós estejamos juntos para estudarmos esse tema. Então nós vamos estudar nesse trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Verificaremos aqui sobre as correções e os ensinamentos de Deus no período dos reis de Israel. Nós teremos, como sempre, 13 temas e os assuntos são maravilhosos, muito importantes. Eu sugiro aos irmãos para lerem o livro de Reis, 1º e 2º Reis, 1º de Crônicas e 2º de Crônicas, para ter um entendimento melhor. Aproveitando aqui, fazendo a correção, que tem muitas pessoas que costumam dizer assim, a respeito, 1ª a Reis. Então não é 1ª a Reis. Quando nós falamos primeira, está relacionado às epístolas que estão lá no Novo Testamento. Então está no feminino. Porém, os livros estão no masculino. Então evitem falar 1ª a Reis, 2ª a Reis, que não existe 1ª a Reis, e sim 1º de Reis ou 2º de Reis. E nós vamos então estudar nesse trimestre sobre o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade. Mesmo o povo sendo infiel a Deus, Deus usou da sua graça, da sua misericórdia para com aquela nação, da mesma forma que Ele sempre agiu com o homem, assim Ele age comigo e age contigo através da sua graça e da sua misericórdia. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 1, com o tema Ascensão de Salomão e a construção do templo. É a nossa primeira lição, dentre as 13 que nós teremos nesse trimestre. Então nós vamos iniciar com o nosso conteúdo desde o período da ascensão de Salomão e vamos finalizar no nosso trimestre, daqui a 3 meses, o povo de Israel sendo levado para a Babilônia. Então nós vamos estudar todo esse período de uma maneira bem sintética. Pois bem, nosso tema de hoje, a ascensão de Salomão e a construção do templo. O texto bíblico indicado pelo nosso comentarista, nós vamos verificar no capítulo 4, parte dele, e também parte do capítulo 6, apenas alguns versículos, para tentar fazer uma alusão ao conteúdo que nós iremos estudar hoje. Se você tem a sua Bíblia, tem a sua revista, então pode abri-la comigo em 1 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versos 29 ao 34, e depois no capítulo 6, no versículo 1, e ainda do versículo 11 ao versículo 14. Certo? Não sei se você já tem a sua revista, então acompanhe conosco, também através dos nossos slides aqui na ministração. Diz assim o texto: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens,
e do que Etã, israelita, e do que Emã e Calcol e Darda, filhos de Mool. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Capítulo 6, verso 1. E sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zif, este é o segundo mês, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Versículo 11. Então veio a palavra do Senhor Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízes e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. O nosso objetivo geral para a nossa aula de hoje, mediante o que nós vamos discutir aqui, devemos entender que não podemos, em hipótese alguma, perder a comunhão com Deus. Independente de qualquer situação, nós nunca podemos perder o relacionamento, a comunhão com o nosso Deus. Muito bem. Como introdução, nós veremos nesse trimestre sobre alguns temas no período dos reis de Israel. A revista vai nos levar desde o período de Salomão, que é a primeira aula nossa de hoje, e vamos finalizar até lá no cativeiro babilônico que foi levado à parte sul, né, de Israel, de Judá. Veremos então nessa primeira aula que, por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, um reino próspero, um reinado justo, cheio de sabedoria e poder, tudo isso enquanto ele, Salomão, temia ao Senhor. Mas ao longo do seu reinado, começou ele, Salomão, a permitir deslizes na sua vida espiritual e moral. E aí a situação dele ficou mais complexa. No nosso esboço de hoje, nós vamos trabalhar, como sempre tem sido nas nossas aulas, com 3 tópicos da nossa aula. Primeiro nós vamos falar sobre a sabedoria de Salomão. Depois nós vamos falar sobre a consolidação do poder. E por último, sobre a construção do templo. E o interessante é que nós vamos, é claro, lidar com um pouco de história, os fatos, um pouco dos episódios que ocorreram nesse período histórico da vida de Salomão, mas precisamos fazer aplicações para o nosso dia de hoje, porque não estamos aqui apenas para relatar os fatos históricos, mas sim para aplicar na nossa vida espiritual, mesmo os erros, os problemas, para que a gente não caia neles, assim como Paulo diz, se ver o teu irmão cair, cuide para que não caia também,
e verificar o grande amor de Deus, a misericórdia de Deus para com o seu povo. Vejamos, no nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre a sabedoria de Salomão. Então, nesse primeiro tópico aqui, nós vamos ver que a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Exatamente sobre isso. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Olha, nós vamos falar sobre essa virtude de Salomão, que é a sabedoria, mas antes, em pequenas palavras, nós vamos falar a respeito quem foi Salomão. Mas veja um detalhe, para eu falar sobre Salomão, eu preciso trazer um pouquinho lá sobre a origem, como surgiu. Então eu quero fazer uma pequena síntese aqui, da gente lembrar lá de Gênesis, no capítulo de número 12, né, que Deus, ele chamou Abraão. A história do povo de Hebreus, dos Hebreus, a história do povo judeu, tem início no patriarca Abraão. De Abraão nós tivemos então Isaque, depois Jacó, e Jacó teve filhos e filhas, e Jacó então ele teve 12 príncipes. E Jacó, no seu período de vida, houve muita seca em Canaã. Eles habitavam ali na terra de Canaã, e eles foram para o Egito e ficaram no Egito por 430 anos. Lá no Egito, Deus levantou a Moisés, e Moisés, ele tirou o povo, que era escravo no Egito, e trouxe o povo até o Sinai, e ali no Sinai, Moisés, ele passou a lei, as ordenanças, os estatutos para Israel. E ele, Moisés, então escreveu os estatutos, as leis, as normas para os sacerdotes, para os reis, enfim, para o povo comum. E na sequência nós vamos verificar que depois da morte de Moisés, prossegue então com a liderança com Josué. E Josué, ele divide as tribos de Israel, as 12 tribos, geograficamente, ali no território. E ele fez exatamente o que Deus pediu, que teria que limpar as pessoas ali daquele lugar. Porque Deus havia dito isso 400 anos antes a Abraão, até que o meu cálice se transbordasse com aquele povo ali naquela terra. Deus estaria usando os próprios judeus para aplicar o castigo, o juízo sobre aquelas nações. E depois de Josué, nós vamos encontrar Deus levantando 14 homens, juízes, para governar, para administrar aquelas tribos em relação aos outros países que às vezes tentava invadir a nação de Israel. E depois nós vamos, na sequência de 330 anos, mais ou menos, foi o período dos juízes. O último deles foi Samuel, profeta, sacerdote, e o último dos juízes em Israel. E a partir dali, por causa do povo, que buscou e queria que tivesse então para eles um rei, assim como as outras nações tinham reis. E Deus então colocou para Israel o primeiro rei, Saul. O segundo rei foi exatamente Salomão, o segundo rei Davi e o terceiro rei Salomão. Esses três reis, Saul, Davi e Salomão, é chamado de o reinado unido, ou seja, esses três reis conseguiram governar as 12 tribos. Um período foi de Hesbom, depois de Jerusalém, e de Jerusalém, esses reis, eles administravam e governavam as 12 tribos. O que nós vamos estudar hoje, já que nós falamos que o primeiro rei foi Saul, o segundo
Davi, e o terceiro, Salomão, filho de Davi. E a nossa história, o que nós vamos utilizar a partir do livro de Reis, no capítulo 4, é exatamente sobre a partir da vida do terceiro rei, que é Salomão. Daqui para frente é que nós vamos tratar nesse trimestre. Então, quem foi Salomão? Salomão foi o terceiro rei de Israel, e ele reinou por 440 anos em Israel. Salomão foi filho de quem? De Davi com Batseba. Simplesmente era isso que eu precisava de falar sobre Salomão. Não tem mais necessidade de abordar mais nada além disso. Porém, nós vamos falar sobre a sabedoria de Salomão. É esse o nosso ponto, o foco da nossa aula, e principalmente nesse primeiro ponto. Mas eu acho que nós precisamos de fazer conceituar o que é inteligência e o que é sabedoria. Porque às vezes as pessoas pensam que a pessoa sábia é inteligente, o inteligente é sábio, ou vice-versa, acha que tudo é a mesma coisa. É claro que a sabedoria e a inteligência precisam andar juntos. Mas vejamos, a gente olhando, é claro que existem várias maneiras, vários escritores que vão classificar, definir sobre a inteligência. Mas o que é inteligência? É a habilidade de manejar o conhecimento e aplicar esse conhecimento. E isso é tão interessante sobre a inteligência, porque ela é nata. A gente observa uma criança, à medida que ele vai crescendo, o cérebro dele vai desenvolvendo, nós vamos observando como que a criança, a inteligência, o QI dela vai surgindo, e ela sabe que uma coisa está tampada, porque ela teve adquiriu. Eu estou falando criança de um aninho e meio, por ele ver a gente fazer alguma coisa, ele repete. Se a gente destampa um frasco, ele vai tentar destampar o frasco, às vezes colocando na boca. E veja que uma criança não vê um adulto utilizando a boca, os dentes, para destampar um frasco. Mas a criança, quando ela não consegue na mão, ela leva a boca para tentar soltar a tampa de um frasco com os dentes. Isso é inteligência. Então, o coeficiente de inteligência, o que nós chamamos de QI, ele muda de pessoa para pessoa. Né? Tem pessoas que têm o QI mais alto, outros o QI mais baixo, mas as pessoas há um nível de inteligência. Mas a sabedoria ela é diferente. Por quê? A sabedoria verdadeira, a sabedoria, ela vem de Deus. Então, quando nós vamos falar de sabedoria, primeiro nós podemos entender, observar o seguinte: é possível ser inteligente sem ser sábio? E ser sábio sem ser inteligente? Veja, a Bíblia, na Bíblia a sabedoria, ela contrasta com a loucura. Quando a Bíblia fala de loucura, não está falando da pessoa com debilidade mental. Enquanto que a inteligência contrasta com a ignorância. Ignorância que é falta de conhecimento. Então, quando nós lemos nas Escrituras, com base, por exemplo, no livro de Jó, como eu estou citando aqui, nós temos Provérbios e muitos outros textos, a Bíblia é repleta de textos que tratam sobre sabedoria. Então, o primeiro conceito de sabedoria é que ela vem de Deus. E nós temos essa frase no livro de Jó, lá no capítulo 28, o verso 20, eu busquei só o 27 para fazer ligação com o que a gente pretende. Aí vem a pergunta: de onde vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Então o texto vai dizer: e disse Deus ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria.
Então, a resposta está aí. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento, é a prática. Isso então nos faz entender que o ser humano, ele tem a inteligência, ele consegue resolver situações, aplicar o seu conhecimento, mas também existe a sabedoria humana adquirida nas faculdades, nas universidades, que elas também são necessárias para conduzir o ser humano aqui nessa vida. Mas a verdadeira sabedoria que Deus diz sobre ela, porque essa sabedoria terrena, ela perece por aqui. Mas a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus, essa é eterna. E veja que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Então veja que eu preciso das duas coisas, porque o sábio, ele foge do mal. O sábio, ele lida com inteireza de coração, com seriedade, com sinceridade, com justiça. Ou seja, os princípios éticos morais estabelecidos por Deus, essa é a pessoa sábia. Primeiro porque ele teme a Deus, e o temor é do Senhor. Pois bem, quando nós lemos os textos a respeito de Salomão, porque nós vamos lidar aqui com a pessoa de Salomão, nós vamos verificar sobre a virtude de Salomão. Quando nós lemos em 1 Reis, a partir do capítulo 3, nós vamos verificando como foi Salomão, o agir de Salomão, depois das instruções do seu pai, Davi, antes dele vir à morte. As coisas que Davi pediu a Salomão para fazer, os projetos que Davi orientou, instruiu Salomão. Quando nós olhamos para o verso de número 5, aqui do 1 Reis, nós vamos encontrar com clareza que a atitude de Salomão, diante da pergunta de Deus, porque Deus pergunta a Salomão, pede o que queres que te dê. Deus apareceu para ele, lá em Gibeon, em sonho, e Deus perguntou para Salomão, o que queres, né? Pede o que queres que te dou. É tão interessante que quando nós olhamos para a forma de Salomão expressar a Deus, nós vamos entender claramente que Salomão já demonstrava que era uma pessoa sábia, uma pessoa que temia Deus. E o temor de Deus, ele é construído aos poucos na vida da pessoa que tem um novo nascimento, que abraça a fé. No caso de Abraão, na pessoa de Jeová. Veja que, quando nós olhamos para essas expressões, se ele não fosse sábio, analisa que uma pessoa, quando ela pergunta, alguém pergunta para ele, principalmente no caso de Deus, como será que esse indivíduo responderia? Se fosse o contrário, se ele não fosse sábio, o que que ele pediria? Por exemplo, se fosse ganancioso, uma pessoa que queria riquezas, coisas nessa vida, o que que essa pessoa pediria a Deus? Riqueza. Pedir dinheiro. Se ele fosse orgulhoso, arrogante,
que ele ia querer? Ele ia querer glória. Se ele fosse uma pessoa soberba, uma pessoa vaidosa, ele perderia o quê? Muitos dias, para que ele então pudesse viver da sua vaidade. Mas se ele fosse vingativo, pediria a morte de quem? Dos seus inimigos. Então a atitude de Salomão diante da pergunta de Deus demonstrava que ele era uma pessoa sábia, porque ele não pediu riqueza, pediu fama, não pediu glória, não. Percebe-se que ele, Salomão, teve um elevado senso de prioridade. E a pessoa sábia, ela sabe estabelecer as suas prioridades. Por quê? Afinal de contas, o que adiantaria ter todas as coisas? Ou seja, o que adiantaria ele ter riqueza, ter fama, longevidade, mesmo matando seus inimigos, e faltar para ele a sabedoria de Deus para fazer as coisas? Então, ele seria simplesmente um tolo. Nós vamos ver na sequência que Salomão, na verdade, ele era uma pessoa sábia. Ele era uma pessoa que sabia se conduzir, sabia afastar-se do mal. Salomão, ele tinha as características de uma pessoa sábia. Provavelmente não entendido pelos que estavam junto a ele, mas a atitude, os comportamentos de Salomão, fica bem claro que sim. Veja que ele é o sábio, e o sábio que ele pede o quê? Ele pede a Deus sabedoria. Então, nós vamos verificar que uma das características a Salomão, ela é bem clara, é o quê? É humildade. Aí está uma virtude de Salomão, que é humildade. Porque ele disse assim, olha, sou ainda menino, novo. Não sei como sair, nem como entrar. Em outras palavras, ele, diante do governo do seu pai, e das situações, da complexidade que é governar, administrar a nação, ele falou que ainda sou pequeno para isso. Eu não sei nem como entrar em certa situação e nem como sair dela. Então, isso deixa bem claro que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa. Isso mostra que Salomão não era um aventureiro, em hipótese alguma. Olha o que ele diz no verso 8, teu servo está no meio do teu povo, que ele existe, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela multidão. E ele então vai dizer, portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este tão grande povo? Claro que aí está o quê? Isso chama humildade. Isso chama humildade. É uma pessoa, toda pessoa humilde, ela reconhece o seu potencial, a sua condição diante de certas situações. Ele não vai dizer assim, opa, deixa comigo, pode deixar comigo. Não, o humilde, ele sabe aonde ele pode ir, a condição dele. E Salomão, diante de Deus, ele literalmente pediu sabedoria, não permitindo que a impotência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Por que eu grifei isso aqui em amarelo? Ele não permitiu que a impotência, ou seja, que se ele não fosse sábio, se ele não tivesse a sabedoria vinda de Deus,
iria se sentir impotente diante dos problemas que ele teria que administrar no seu reino. E automaticamente ele ia agir de que maneira? Com prepotência, com arrogância. Sim, porque os não humildes, os arrogantes, eles agem assim, tornam-se injustos. E quando nós olhamos aqui em Salomão a forma dele agir para com Deus, em relação ao governo pela qual ele iria praticar, a gente pode trazer isso para o nosso contexto. Dirigir um grupo, um conjunto, né, um trabalho na casa do Senhor, ou mesmo uma empresa, ou mesmo uma pessoa que é um gerente, ou um empregado, não importa. É preciso, então, que essa pessoa busque de Deus, ele tem que ter humildade. E humildade é fruto do Espírito Santo. O ser humano, naturalmente, ele não é humilde. Humildade é uma virtude. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde no meu interior. Ou seja, não é pela aparência, é literalmente. Então isso significa, por ser sábio, Salomão demonstrou autoconhecimento da situação que ele tinha. Isso é uma pessoa sábia. Ele reconhece, ele tem um autoconhecimento da situação pela qual ele está para gerir. Isso é humildade. Ou seja, é um sábio pedindo sabedoria. Ainda, para nós finalizar esse primeiro ponto, a sabedoria, ela precisa ser vista aonde? Na prática. E o apóstolo Tiago, na sua epístola, aqui no capítulo 3, e também no 1, porque a epístola de Tiago é uma epístola que trabalha com as questões práticas da vida. Então, Tiago, em sua epístola, ele fala sobre a falsa sabedoria. Às vezes a pessoa se engana, acha que ele é sábio, mas não, existe a falsa sabedoria. Ele vai deixar bem claro de que ela se evidencia, ela se vê, se observa através da inveja da pessoa e do sentimento faccioso, ou seja, de criar divisões. O versículo 15 do capítulo 3, porque, na verdade, quando a gente olha no capítulo 3, do versos 13 ao verso de número 18, nós vamos verificar que Tiago está tratando sobre essas questões. No versículo 15, olha o que ele vai dizer. Eu vou ler do 13 ao 15. Ela é importante, porque nós vamos fazer uma abordagem aqui dos 16 também. Olha o que diz Tiago, capítulo 3, o verso 13, ele fala assim: quem entre vós é sábio e entendido? Mostre, pelo seu bom procedimento, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração, olha, a amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Ele vai dizer, essa não é a sabedoria que vem do alto, ou seja, essa não é a sabedoria que vem de Deus. Por que isso? Porque existem as pessoas que são espertas, é isso que ele está dizendo aqui. Há pessoas que às vezes eles são espertas, eles sabem fazer certas coisas, e que os outros ficam admirados, mas como é que ele conseguiu chegar ali, como é que ele conseguiu fazer aquilo e passar por aquela situação? Mas será que ele usou de forma sábia para chegar lá? Às vezes as pessoas, segundo o que nós estamos observando aqui nas expressões de Tiago, que a pessoa que age de esperteza, isso não é, essa sabedoria não vem de Deus. Ele vai dizer aqui na frente, o verso 15, olha o que ele fala. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena,
animal e diabólica. É isso que ele vai dizer. Essa teoria, essa sabedoria, ela é falsa, porque a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus. Por isso que no verso 16, eu vou dizer assim, essa sabedoria, ou seja, essa esperteza, essa forma de agir, é fruto de ciúme, do divisionismo, de perturbação e obras perversas. Ele está dizendo isso aí. Agora, no verso 17, Tiago vai falar, mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura. Depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, o verso 17 esclarece qual é a verdadeira sabedoria. Isso significa, então, que sabedoria divina, sabedoria de Deus, não se demonstra em discursos, não. Ela se demonstra na prática, é na vida, é na prática da vida diária. Por isso que ele pergunta, quem dentre vós é sábio e entendido? Olha aí. Então ele afirma que ela deve ser mostrada pelo seu bom procedimento, as obras de mansidão, de sabedoria. Então o sábio, ele não precisa dizer que é sábio, que ele é inteligente. Isso já é arrogância. Isso já é arrogância. Mas veja que, da mesma maneira que Salomão pediu, porque ele pediu a Deus foi sabedoria, Tiago vai falar disso aqui no capítulo 1 e no verso 5 da sua epístola, que se alguém não tem sabedoria, assim como Salomão, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Olha que interessante, a pessoa pode então pedir quantas vezes for preciso. Diante de todas ou qualquer circunstância, situação, podemos pedir a Deus sabedoria, porque Ele não vai censurar, e nos será dada. Olha, meu irmão, minha irmã, olhando para a vida e os relatos de como durante longos anos e muitos anos viveu Salomão, a maneira como Deus deu a ele sabedoria, como nós vimos o texto, é como a areia do mar. Dessa mesma forma, se nós quisermos ter êxito nas nossas vidas, nós precisamos nos curvar ao Senhor, que tudo sabe, que é onisciente, e sabe de todas as coisas. Ele é a sabedoria. E dessa forma, se nós buscarmos a Deus, Ele vai nos dar sabedoria, entendimento para situações das mais adversas que às vezes nós podemos entender. Veja então, para a gente finalizar esse primeiro ponto, que as características da virtude, da sabedoria, que vem do alto, são quais? Está aí o versículo 17 que eu já li com vocês. Elas são caracterizadas, são percebidas, são vistas a sabedoria que vem do alto. Através de quê? Da pureza de coração. Pessoa pura, na forma de agir. Uma pessoa benevolente. Às vezes o outro diz assim, mas você não deveria fazer daquela forma ali, não. Mas eu preciso ser longânimo. Ele é benevolente em certas situações, enquanto o outro não seria. Uma pessoa que tem essa virtude, sábio, é misericordioso. Ele sabe aplicar, ser misericordioso diante das situações. Ele vai praticar o que é os bons frutos, entendido entre o mal,
o que é certo, o que é errado. Outro fator que ele apresenta aqui é a questão da imparcialidade. Como é difícil para um ser humano ser imparcial. Não é fácil. A facilidade nossa é ser parcial. Ser leal, ser reto, e diante de certas situações, ser imparcial para gerir, para governar, que seja a casa, que seja, não interessa o quê. A imparcialidade não é fácil para o ser humano. Mas o homem sábio, que teme a Deus, ele vai agir com imparcialidade. E por fim, o sábio é uma pessoa sincera, ou seja, sincera. Ele sabe lidar pela sua sabedoria, ele não vai mentir. Ele é uma pessoa que não, pela sua sabedoria, ele sabe que ele não precisa simular, mas literalmente ele será uma pessoa sincera. Isso são as virtudes de uma pessoa sábia, que ele teme a Deus. E aí, então nós já falamos no nosso primeiro ponto sobre a sabedoria de Salomão, a maneira como ele buscou a Deus, como ele se sentiu diante de tão grande era a sua responsabilidade, a sua tarefa. E agora, no nosso segundo ponto, vamos falar sobre a consolidação do poder. Então, nesse tópico, mostrará que devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. E em Salomão é o que nós vamos verificar, porque ele era um homem, então, que nós vimos até aqui, uma pessoa sábia, humilde, que pediu sabedoria. Mas as coisas costumam mudar, o coração do homem costuma modificar, os procedimentos dele costumam mudar um pouquinho, diante da vida dele. Vejamos aqui. Vamos falar então porque ele foi se consolidando. Aos poucos ele foi consolidando o seu reino. Se nós olharmos 1 Reis, ali do capítulo 4 ao capítulo 8, esses capítulos vão narrar como que ele foi sábio e inteligente, é claro, na sua gestão empreendedora. Incrível. Eu li esse texto, esses capítulos, 2 vezes essa semana. E a maneira como Salomão, ele criou e estabeleceu intendentes, gerentes, por setores para administrar a riqueza do reino. Ele soube dividir pessoas que provavelmente, o texto não diz, mas certamente ele capacitava essas pessoas, exigia o que ele teria que fazer. E a glória, então, do reino de Salomão começou a ser manifestada. Olha, muitos dos reinos vizinhos ali de Israel começaram a pagar tributos a Salomão. Ele foi crescendo tanto, que o seu braço geopolítico estendeu até o Eufrates. Tanto é que foi o período de maior extensão do governo de Israel até hoje, foi nos dias de Salomão. Sendo que muitos povos, não poucos, mas muitos povos vinham a Jerusalém para ouvir da sua sabedoria, por causa da fama de Salomão, a maneira como ele agiu, como ele veio fazendo aos poucos, prosperando Israel, a nação de Israel, e como que ele foi sábio para lidar com tantas e tantas situações, os cânticos, seus provérbios. A fama de Salomão foi se expandindo pelo mundo da época. Veja que a majestosa, tem que ser dito assim, a construção do templo para adorar a Deus, as casas do rei
a casa de veraneio que ele fez, afora as edificações das cidades, pelas quais ele ia edificando, fortalecendo nas cidades, causava muita admiração às pessoas, e aquelas pessoas que passavam por ali, e quando elas retornavam aos seus países, elas contavam a respeito da grandeza do reinado de Salomão. Olha, a glória do reino de Salomão foi grande. Por que isso? Porque o povo, nos dias do seu reinado, viveu com prosperidade. A Bíblia chega a dizer que a prata era encontrada nas ruas e as pessoas nem faziam caso da prata. Outro fator também importantíssimo dos dias do governo de Salomão foi a paz que ele teve no seu reino, no seu reinado, em relação aos seus vizinhos. Houve paz, cessou-se guerrilhas. Os reis vizinhos deixaram de ir e perturbar, tirar a paz dos israelitas. Foram 40 anos de muita prosperidade, muita riqueza, muita glória no reinado de Salomão. De forma estupenda a maneira de Salomão agir. Veja que, só que há um problema muito sério, infelizmente, no coração do ser humano. É que o homem começa a sentir que é grande. Ele começa a esquecer de Deus. De que lá atrás, como foi que ele agiu, como foi que ele falou com Deus e como era a pureza, a sinceridade do seu coração. Mas o homem, muitas vezes, ele começa bem. Mas há muitas pessoas que o fim dele é trágico. Veja que o provérbio mesmo diz que há caminhos que ao homem no início parece direito, mas o fim dele é a destruição. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas veja que até mesmo os homens mais sábios, como o próprio Salomão, estão sujeitos à queda quando eles deixam de temer a Deus e entram para os caminhos tortuosos. Nós vamos verificando como que Salomão começa a agir. A primeira coisa que Salomão fez, que jamais poderia fazer, foi casar com a princesa, filha de Faraó. Jamais poderia fazer isso. O conhecimento que ele tinha de Deus, da palavra do Senhor, a sabedoria que ele tinha, veja o verbo que eu estou usando, tinha. Ele jamais casaria com a princesa. Ele não teria necessidade, em hipótese alguma, temendo a Deus, de buscar aliança com os reinos externos. Porque o Senhor, Deus, é e seria o refúgio dele. Quanto que ele ouviu do seu pai, de Davi, dos salmos de Davi, das canções, dos poemas de Davi. Mas acontece que até mesmo os homens mais sábios, eles começam a se perder o temor de Deus, eles começam a entrar aos pouquinhos por caminhos tortuosos. Salomão, ele foi se desviando aos poucos. A pessoa vai acostumando com o pecado. Foi fazendo concessões. Aqui entra o grande perigo, o grande risco da pessoa perder a salvação, perder tudo aquilo que Deus dá à pessoa. E nós não temos nada além, mais sublime do que a nossa salvação. Mas foi fazendo concessão em seu coração, estabelecendo acordos e conchaves políticos, e que veio a destruir os valores espirituais de Salomão.
Aqui no capítulo 11 de primeiro livro de Reis, nós vamos encontrar a tristeza, os pecados de Salomão. Olha o que diz o capítulo 11. Isso depois da rainha de Sabá, isso depois do aparecimento de Deus, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. 2 vezes que Deus apareceu em grande glória e majestade no templo, na presença de Salomão. Lá no capítulo 11 de 1 Reis, olha, diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, ou seja, ímpias, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão por amor. E o texto vai dizer lá no versículo 4, que no tempo da velhice dele, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era completamente leal para com seu teu Deus. Ele foi desviando aos poucos. É exatamente assim que vai acontecendo com as pessoas que servem a Deus, que conhecem o Senhor, mas começam a abrir espaço para o pecado. E chega a um ponto de que acostuma com o pecado. E só a misericórdia de Deus sobre essa pessoa. E se essa pessoa reconhecer o seu estado, assim como a parábola de Jesus com o filho pródigo, e voltar ao Pai. Mas nós vamos ver os históricos de Salomão, como que Salomão caiu, como que ele decaiu moralmente e espiritualmente. A próxima lição, que nós iremos, se Deus quiser, estudar, nós vamos verificar sobre a divisão do reino, tudo por causa do pecado dele. Ou seja, dos pecados de Salomão. Ele esqueceu das promessas de Deus para com ele, e que Deus iria manter no seu trono sequência, herdeiros no seu trono. Mas nós vamos estudar na próxima aula que Deus rasgou o reino de Israel. Provérbios 16 e o verso 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Sim. Veja que interessante que Salomão escreveu tanto sobre isso. Ele tornou-se uma pessoa soberba, orgulhosa. Aí veio a queda dele. Não dependia mais de Deus, não precisava mais de Deus. Tornou-se uma pessoa altiva de espírito. E isso cai, vem a queda. Isso serve para mim e para você, meu irmão, minha irmã, de que, veja que Paulo disse: veja o teu irmão cair, cuide-se para que não caia também. Os pecados de Salomão foi a destruição dele e de Israel, dos povos. Sobre o líder, que é um pai, ou a mãe, ou um pastor, alguém que lidera, os pecados dele sobrecaem e sobrecarrega as pessoas com quem ele relaciona. Imagina um pai quando ele desvia do caminho do Senhor, olha o que acontece com a família dele. Quando a mãe desvia do caminho do Senhor, olha o que acontece com a família dele. A queda é grande. Então veja que o orgulho precede a ruína. Salomão enganou-se a si pela ganância, coisa que ele não tinha antes, e pela sede de poder, começou a invadir o coração dele. Eu não sei se é porque
Eu não vou dizer que eu sou pobre, mas usando a linguagem nossa de mineiro, eu sou remediado. Eu fico pensando assim, existem pessoas, vou dizer, até no nosso meio mesmo, na nossa cidade, ao redor da nossa região, que foi enriquecendo, 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 e vai aumentando o seu patrimônio, vai aumentando o seu patrimônio, e tem loja para todos os lugares, para todos os lados. Vai crescendo o seu tentáculo. E isso vai invadindo o coração da pessoa. A minha pergunta é sempre assim, quando eu vejo que existem tantas filiais, eu me pergunto, por que tudo isso? Não poderia ter parado até um certo ponto? A pessoa poderia viver já lá atrás, tranquilamente, a sua família, com tudo que tem de propriedade daqui para frente. Mas não, a ganância é tão grande porque quer ser o maior, tem que estar no topo. Não vou nem dizer sobre alguns outros que têm bilhões e bilhões de dólares, mas falando mesmo por perto, mas tem que ter tantas filiais. Por que ter tanto? Mas é a ganância. Veja que no início do reinado de Salomão, não era assim. O coração dele não era assim. Mas a degradação de valores teve início à medida que permitia que os pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. E aos pouquinhos, vai abrindo concessão, vai perdendo então os seus valores. Não, mas Deus, e as pessoas começam a apontar, aí como é que Deus fez lá com fulano, como é que Deus agiu com fulano, e vai abrindo concessões. Isso vai dizer o quê? Que o orgulho precede a ruína. Salomão tornou-se uma pessoa orgulhosa, arrogante, altiva, e ele teve uma queda espiritual muito grande, queda moral. E o fato da vida moral dele, da queda dele diante de Deus, veio trazer problemas e sequelas para a nação de Israel. Mas nós vamos finalizar com esse terceiro ponto, sobre a construção do templo. Nós vamos ver nesse tópico que tudo que nós viemos a fazer pela obra de Deus, deve ser realizado com pureza de coração. Tudo que nós viemos a fazer para a obra de Deus tem que ser feito com pureza de coração. Exatamente dentro desse ponto, construção do templo, é que nós vamos verificar que Salomão, então lá no início, né, que nós estávamos falando, houve o que? Ele foi nobre em propor, em construir o templo para Deus. Ou seja, o propósito na construção do templo foi muito nobre da parte de Salomão. Quando nós lemos os textos aqui, como que ele, no capítulo 5, como que ele colocou o coração dele para edificar uma casa ao nome do Senhor. Ele ainda diz, meu Deus. O 5:5, é isso que ele queria fazer. Teu filho, ele queria fazer uma casa para colocar nela o nome de Deus. E ele vai dizer, o meu Deus. Ele colocou o coração dele na construção daquele templo, porque ele não queria que, assim como o pai dele, o desejo de fazer uma casa para que a arca, que representava a presença de Deus, não ficasse perambulando de um lugar para o outro naquela tenda. Uma tenda que montava, que desmontava, que teria que ser remendada e ser mexida. Mas ele queria fazer algo grande, maravilhoso. Então notamos no início do seu reinado que houve pureza de coração, vontade de fazer as coisas para Deus, literalmente com o coração. Na construção do templo, quando nós lemos aqui os textos, a gente fica maravilhado. A maneira como ele agiu, o relacionamento que ele usou com Irão, rei do Tiro, que tinha uma boa amizade com o pai dele, com Davi.
a maneira como Salomão cresceu e chegou a construir navios. E esses navios, então, passando pelo mar Mediterrâneo para buscar as madeiras, os ouros, tanta coisa vindo de Tiro para a construção do templo em Jerusalém. Imagina os irmãos que ele demorou 7 anos para a construção daquele templo. Os textos nos falam a quantidade dos milhares de funcionários, de pessoas que trabalhavam para a construção do templo, que buscava pedras, quilômetros e quilômetros, talhava aquelas pedras, que buscava madeiras lá no Líbano, transportava tudo aquilo para Jerusalém. É a maneira como ele dividiu as pessoas, como que ele desenvolveu os turnos para que as pessoas trabalhassem tantos meses e folgassem tantos meses. Está descrito aqui. A sabedoria de Salomão foi tremenda naquela época. Ele empregou materiais de altíssimo valor, das coisas mais caras que existia na época, o cedro do Líbano. O templo foi revestido, as suas paredes em ouro. Ele quis então demonstrar o seu amor a Deus, edificando a ele uma morada de altíssima qualidade e com excelência. Era o que Salomão queria para Deus. Veja que quando nós olhamos para a forma de Deus manifestar-se para as pessoas no Antigo Testamento, vamos ver que a visão de Deus centrada no templo, ali, ou na arca, ou no templo, é uma característica própria do Antigo Testamento. Ou seja, a presença de Deus estava sempre relacionada ao templo. Mas nós vamos verificar que depois, na pessoa de Jesus, o homem regenerado, transformado, ele passa a ser a morada de Deus. Então, hoje, o templo já não tem mais a mesma visão, o mesmo entendimento que era dado para o povo de Israel. Esse templo como casa, mas na verdade o homem como tabernáculo de Deus. Porque isso Paulo vai dizer que é no coração que deve haver o que? Riqueza. As riquezas espirituais devem estar no coração, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, ele habita no servo de Deus. E as riquezas, elas devem estar aqui, no nosso coração, e não mais na casa e no templo. E para nós, então, encerrarmos a nossa aula e também nesse terceiro subtópico, desse ponto sobre a construção do templo, nós vamos verificar que a glória de Deus, ela foi manifestada. Por isso que eu disse que do capítulo 4 ao 8, o leitor vai verificar toda essa riqueza em abundância. Veja que Deus, ele manifestou em 2 momentos, em 2 épocas, a glória dele no templo. Veja que tinha um valor simbólico muito grande. E lembrando que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então, no capítulo 8 de 1 Reis, nós vamos encontrar nesse capítulo que, terminado a construção, o rei, o que ele fez? Ele convocou os anciãos, as cabeças, né, os homens, os cabeças de cada tribo e os sacerdotes para trazer a arca do Senhor, para ser colocada no templo, no lugar santíssimo. E foi uma festa muito grande, porque os judeus, eles admiravam muito aquela construção nos dias de Salomão, porque eles viviam numa prosperidade muito grande e numa paz reinava sobre Israel. Ele trouxe então a arca para ser colocada no lugar santíssimo, todo revestido de ouro, todo o interior ali. E as Escrituras nos diz
que a glória que Salomão orou, fez uma oração ao nosso Deus, e podemos até dizer assim, foi uma das orações mais lindas na Bíblia, que a glória de Deus, ela se manifestou numa nuvem tão grande sobre o templo, que os sacerdotes, eles não conseguiam ficar em pé para ministrar os serviços sagrados que ele teria que ministrar, por causa da glória, da manifestação da presença de Deus ali sobre o templo. Veja que em outro momento nós vamos verificar ainda nos dias de Salomão a presença de Deus. Por quê? Porque ele reconhecia a grandeza, ele reconhecia o senhorio, o poder e o amor de Deus sobre todas as coisas. Nós temos um relato em 2 Crônicas, no livro de Crônicas, das Crônicas, lá no capítulo 7, que vai registrar mais um momento de Deus se manifestar a sua glória quando da inauguração do templo. A glória de Deus se manifestou ali semelhante à outra vez, porém dessa vez acrescido de fogo que desceu do céu e consumiu todo o holocausto e os sacrifícios que eles, Salomão e eles faziam ali no templo naquela época. Isso exatamente para mostrar que a glória de Deus, a presença de Deus na construção do templo. Isso, meu irmão, vai nos mostrar e fazer entender como que Deus, ele agiu com Salomão, enquanto Salomão, ele teve o seu coração puro diante de Deus. Como Salomão manteve a sua mente, o seu coração, fazendo as coisas para Deus com inteireza de coração, como que Deus se manifestou a glória dele no ambiente, a graça dele, a misericórdia dele. Então nós entendemos, lendo aqui os textos e falando até agora, de que as Escrituras nos diz que nunca houve um homem tão sábio, nem antes nem depois, como Salomão, que soubesse empregar a sabedoria com justiça e também com correção durante os anos. Ele propiciou ao povo um período de paz, harmonia e prosperidade. Isso quando ele temia ao Senhor. Enquanto ele temia o Senhor. A gente entende e faz reflexão para a nossa vida pessoal diante desse tema, desse assunto que nós estudamos até aqui. Que a sabedoria de Salomão, que Deus deu a ele, aconteceu claramente enquanto ele foi temente a Deus. Então Salomão, ele se ascendeu no poder com êxito, construiu casas, construiu reino, construiu cidades, o templo, enquanto ele tinha o coração dele na presença de Deus. Mas quando a pessoa cai, permite, como nós vimos no caso de Salomão, a ruína, ela vem sucessivamente. Que Deus livre a mim e livre a você e todos nós que refletimos nessa aula de hoje, da arrogância, da soberba, mas que nós sejamos humildes diante de Deus e peçamos a Ele constantemente, dá-nos Deus, dá-nos Senhor, sabedoria. E assim nós então estamos iniciando esse trimestre. Ore comigo para que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê graça para ministrarmos esse trimestre. Pai, te agradecemos pela tua bondade, a graça do Senhor, por nos permitir por mais uma abertura de um trimestre. Abençoe a cada professor, a cada aluno, Senhor, no decorrer desses 3 meses, que nós possamos, ao estudar a respeito dos reis de Israel, a maneira como eles agiram, Senhor, perversamente ou de maneira benéfica, aqueles que não tiveram temor do Senhor, aqueles que temeram o Senhor e amaram o Senhor, nós vamos poder tirar lições tremendas, ó Senhor, para não cairmos aonde eles caíram, ou em hipótese alguma, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós sejamos fiéis a Ti, independente das circunstâncias, que nós tenhamos comunhão com o Senhor, para a glória do Teu nome.
é a nossa oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fique na paz, até a nossa próxima aula.